seja muito bem-vindo à sexta aula do nosso curso Como Interpretar e Aplicar as Escrituras. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você, por alguma razão, perdeu uma das 5 primeiras aulas, volta lá, vê aqui nos nossos vídeos do YouTube, procura essa aula que você perdeu e assiste, porque ela vai ser muito importante para você poder acompanhar essa parte final, essa reta final do nosso curso. Serão 8 aulas no total e hoje nós avançaremos um pouquinho mais na interpretação do Novo Testamento, que foi o assunto da aula anterior. E na aula anterior nós falamos especificamente sobre os evangelhos e sobre o livro de Atos. Hoje nós vamos nos concentrar em princípios para uma boa interpretação das cartas do Novo Testamento e também do livro de Apocalipse. E eu espero que esse conteúdo te encoraje, te edifique, te ajude nos seus estudos pessoais das Escrituras Sagradas. Esse livro fantástico, essa coletânea fantástica de livros inspirados por Deus para a nossa vida. Então, vamos lá, avançando. Lembrando que se você curtir esse conteúdo, deixar o seu like aí, esse vídeo pode alcançar mais pessoas. Deixa também um comentário, uma sugestão. Aí no chat, faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas. Temos um monitor acompanhando ao vivo aqui para esclarecer as suas questões, tá certo? Mas hoje a gente, como eu disse, vai avançar na interpretação do Novo Testamento, começando pela interpretação das epístolas ou das cartas. O termo epístola significa só isso, cartas. E é bom começar dizendo que as cartas, e isso é o Gordon Fee, mais uma vez, no nosso livro base, Entendes o que Lês, ele diz o seguinte: as cartas não compõem uma coletânea homogênea, embora todas apresentem elementos que nos permitem caracterizá-las como cartas. Então, é importante entender que as cartas têm as suas particularidades, não dá para estudá-las simplesmente como um grupo assim coeso ou totalmente homogêneo, mas cada carta tem as suas particularidades, precisa ser estudada particularmente. Agora a gente vai ver princípios que, de maneira geral, se aplicam à interpretação de todas elas. A gente tem as cartas de Paulo, a gente tem cartas gerais, cartas pastorais, cada carta vai ter a sua característica, o seu autor, mas, de maneira geral, elas guardam semelhanças. Primeiro, no que diz respeito à sua forma. Então, em geral, a gente vai perceber que a carta começa com a identificação do seu autor, do seu escritor. Por exemplo, eu, Paulo. Depois, o nome do destinatário, para quem esse autor está escrevendo. Então, a Igreja de Deus em Corinto, por exemplo. Depois, a gente, em geral, encontra uma saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Em seguida, uma oração, que nem sempre aparece, mas em geral aparece nessa parte introdutória das cartas. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, por exemplo. Em seguida, o corpo principal de ensino ou de exortação, da mensagem que aquela carta quer comunicar, acompanhada na parte final de uma saudação, de mais uma saudação, de um cumprimento e de uma despedida, às vezes em forma de bênção. Por exemplo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então a gente percebe que esses 6 elementos costumam aparecer nas cartas, ou costuma ser a estrutura de uma carta, tá certo? Alguns deles podendo ou não, como eu disse, aparecer numa carta em particular. Em termos hermenêuticos, quais são os elementos fundamentais que precisam ser levados em consideração quando a gente vai interpretar uma carta? O primeiro que a gente precisa destacar assim, com bastante ênfase é que elas são documentos ocasionais. O que isso significa? A carta é escrita a partir de uma ocasião ou de uma situação específica que uma determinada igreja ou comunidade de pessoas está enfrentando. Então, quando um apóstolo escreve uma carta, ele tem essa situação em mente e ele então endereça aquela igreja ou aquela comunidade para tratar do assunto específico que aquela comunidade está enfrentando. Então, em geral, ele quer comunicar uma instrução, corrigir os rumos de uma área da igreja, por exemplo, da vida da igreja que estava um pouquinho estava destoando talvez do ensino apostólico, do ensino de Jesus. Então ele traz um esclarecimento, às vezes de um mal-entendido que precisava ser corrigido ou melhor entendido. Então todos esses elementos trazem essa ideia de que é um documento ocasional, não foi escrito num vácuo, num vazio histórico, mas a partir de um contexto histórico específico. E esse é o contexto, de forma ampla, o contexto do primeiro século. Todas as cartas datam do primeiro século. Então, todas elas muito próximas aos fatos, aos acontecimentos do ministério, da vida e do ministério de Jesus e do início da igreja. Então,
elas têm esse lugar histórico, e por isso, pelo nosso distanciamento histórico em relação a esses fatos e acontecimentos, às vezes trazem consigo um grande desafio hermenêutico para nós, tá certo? Um outro detalhe importante é que a teologia feita pelos apóstolos ou pelos autores das cartas, a gente chama de uma teoria de tarefa. É uma teologia parcial e não completa isoladamente. O que isso significa? Eles não estão, ao escreverem as cartas, escrevendo primeiramente ou principalmente um tratado teológico. Na sua essência, as cartas não são tratados teológicos que de maneira exaustiva, cobrem um determinado tema ou assunto, né, da teologia cristã. Na verdade, de novo, a carta tem por objetivo tratar de uma situação específica, e a teologia que está embutida na carta é uma teologia também específica, para trazer ensino, luz, esclarecimento sobre aquela situação de conflito, de tensão, de divisão, de heresia que ameaçava aquela igreja. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não enxergar um ensino teológico de uma carta como um ensino exaustivo, como uma teologia completa, seja de Paulo ou de outro apóstolo, a respeito daquele assunto. Então, mesmo, por exemplo, a carta de Romanos, que é geralmente considerado o grande tratado teológico, a essência da teologia de Paulo, ela não é completa em si mesma no que diz respeito a revelar toda a teologia de Paulo, mesmo toda a teologia cristã, porque Paulo, na carta aos Romanos, tem também um objetivo, também é um documento ocasional, e o seu objetivo principal ali é tornar judeus e gentios uma só família, um só povo, o povo de Deus com base na graça, mediante a fé em Cristo e não nas obras da lei, certo? Então, esses cuidados nós precisamos ter para uma boa hermenêutica em relação às epístolas, às cartas. Então, alguns passos práticos na hora de interpretarmos esses documentos. Primeiro, busque conhecer o contexto ou os contextos do autor e dos seus destinatários. A gente sempre tem falado sobre a importância do contexto no exercício hermenêutico, porque realmente isso é fundamental. Então, entender o contexto tanto do autor, por exemplo, entender que Paulo escreveu algumas cartas, por exemplo, a carta de Efésios ou de Filipenses, da prisão, estando preso, isso muda muito o nosso olhar para aquela carta. Por que ele estava preso, o que aconteceu, em que altura da vida de Paulo, do seu ministério, ele se encontrava. E também conhecer o contexto da igreja. A igreja de Roma, por exemplo, quando recebe essa carta aos romanos, tinha passado por uma série de acontecimentos. Os judeus tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, depois foram readmitidos. A igreja, que era majoritariamente liderada por judeus, passou a ser liderada por gentios. Agora existe uma tensão nesse reencontro quando os judeus retornam e a dificuldade de se estabelecerem como uma só igreja, uma só família. Então, quando a gente tem esses elementos históricos que requerem um pouquinho mais de estudo, em comentários, em livros, mas isso traz muita luz, ajuda bastante a gente nessa tarefa hermenêutica, tá certo? Uma outra dica boa é desenvolver o hábito de ler a carta inteira de uma vez só, numa sentada só. Isso traz para a gente uma visão panorâmica e nos protege de um erro muito comum, que é o de destacarmos algumas passagens, alguns versículos que chamam a nossa atenção, e acabarmos tirando esses versículos ou essas passagens do seu contexto, do que realmente o autor da carta queria comunicar como um todo. Pensa numa carta que você recebesse de um amigo. Hoje em dia não é tão comum mais a gente escrever cartas, mas pensa num e-mail ou numa mensagem de WhatsApp, uma mensagem longa, bem detalhada sobre um fato que aconteceu, um amigo manda isso para você. Você costuma ler essa mensagem ou esse e-mail inteiro ou em partes? Você lê só um pedacinho e vai embora pensando naquele pedacinho? Não, você lê tudo, porque é essencial ler a mensagem inteira para entender o que está sendo comunicado, não é isso? Às vezes a gente começa a ler, acha que vai ser sobre um assunto, ou a gente tenta já prever o que aconteceu em seguida, e aí quando a gente lê a mensagem inteira, tudo fica claro. Mesma coisa com as cartas. E, em geral, elas não são longas, então, assim, dá para separar um tempo para um estudo mais dedicado e fazer uma leitura numa sentada só, e aí sim, depois destrinchar as partes. Mas isso nos protege de equívocos na nossa interpretação, ok? Terceiro, procure enxergar divisões naturais do texto e fazer alguns resumos, tentar fazer algumas anotações, resumir as ideias principais, isso também ajuda bastante. Um quarto conselho, identifique também o contexto literário, quer dizer, o que o autor está dizendo nessa passagem, mas por que ele está dizendo isso agora? Por que ele está dizendo isso a essa altura da argumentação? O que vem antes, o que veio depois? Que raciocínio ele está desenvolvendo naquele ponto da sua carta?
Mais alguns. Identifique o que pode ser dito com certeza sobre o texto e o que pode ser dito, mas não com certeza. Tá? Porque às vezes a gente se apega a algumas passagens mais difíceis e complicadas e a gente quer fazer afirmações muito ousadas a respeito daquela passagem ou daquele versículo, e há alguns assuntos controversos, polêmicos presentes nas cartas. Então a gente precisa ter esse cuidado de não afirmar categoricamente algumas coisas que não estão tão claras assim, que talvez precisem de um estudo mais amplo. E por fim, utilize também dicionários e comentários. Isso nos ajuda bastante porque as cartas costumam ser muito densas de termos com um significado teológico muito carregado. Então a gente precisa, às vezes, de ajuda de comentários de outras pessoas que têm uma bagagem grande de estudo teológico, de interpretação bíblica, para trazerem essa luz para a gente, ok? Agora vamos ver alguns princípios hermenêuticos para as cartas, específicos para as cartas. Primeiro, leve em conta o senso comum. Às vezes a última coisa que a gente pensa ao interpretar a Bíblia é no que é mais óbvio, no que é de senso comum. Mas a gente precisa considerar o senso comum para identificar se aquele texto se aplica ou não aos nossos dias e, caso positivo, de que maneira ele pode ser aplicado aos nossos dias. Existem coisas que claramente não dizem respeito a nós, conflitos que nós não vivemos, né? Esse próprio conflito entre judeus e gentios, entre certas práticas judaizantes que estavam presentes em muitas das igrejas para as quais os apóstolos escrevem, em geral, pelo menos no nosso contexto, aqui no Brasil, nos nossos dias, não é o conflito que mais predomina, né? Somos, grande maioria de nós, gentios, e não estamos tentando levar a igreja de volta a certas práticas judaicas. Mas, por trás desse conflito, há outros princípios de unidade, de amor, que a gente pode e deve observar e aprender para aplicar na nossa vida, tá certo? Outro, um texto não pode significar hoje o que não pode ter significado para o seu autor ou para os destinatários originais. Então, cuidado, aqui eu não estou falando sobre aplicação. Interpretação e aplicação são coisas bem diferentes. A Bíblia pode e deve ser aplicada aos mais diferentes contextos e situações, mesmo nos nossos dias. Mas o significado do texto, aquilo que o texto diz, e aí é o exercício da interpretação, fazer essa ponte entre o que o texto originalmente diz e a aplicação dele para os nossos dias, mas o texto não pode significar aquilo que ele nunca significou para o seu destinatário original e mesmo para o seu autor. Por isso a importância da exegese, dessa ciência irmã da hermenêutica que busca entender o texto no seu significado original. É o estudo dos idiomas originais e tudo mais, que a gente já viu em aulas anteriores. Terceiro, sempre que as circunstâncias forem semelhantes, a palavra de Deus a nós será a mesma que foi direcionada aos destinatários do século I. Então, existe uma diferença cultural, uma diferença contextual enorme entre o século I, ali na região de Israel, ou mesmo do mundo greco-romano da época, né, de Corinto ou de Filipos, por exemplo, e o nosso contexto no século XXI no Brasil, né, e no Ocidente e tudo mais. Mas quando as circunstâncias forem semelhantes, a palavra de Deus, os princípios dela são os mesmos. Quando não forem semelhantes, os princípios podem ser os mesmos, mas a maneira de aplicá-los à nossa vida pode ser diferente. Alguns problemas ou alguns desafios hermenêuticos que a gente enxerga na interpretação das cartas. Primeiro, quanto aos limites da aplicação. Então, a gente sempre deve, quando a gente encontra essas situações semelhantes entre século I e século XXI, nosso contexto, o contexto dos destinatários originais, a gente deve entender que a palavra de Deus é a mesma, como a gente acabou de ver, mas que ela deve ser limitada à sua intenção original. Ou seja, a gente deve ter muito cuidado de estender a aplicabilidade de certas passagens, e isso só deve ser feito quando essa extensão ela é autorizada por outras passagens bíblicas. Então, às vezes a gente pega uma passagem bíblica e quer ampliar o uso dela indistintamente. A gente tem que ter cuidado com isso. Deve respeitar a intenção original do seu autor e só fazer essa extensão da sua aplicação quando o próprio autor bíblico faz. Então, um exemplo interessante. Há uma lei no Antigo Testamento dizendo você não deve amordaçar o boi enquanto ele debulha.
Então, o boi está lá trabalhando na plantação, está fazendo o seu papel ali, arando a terra e tudo mais, e o que o princípio diz, ou o que essa lei diz é, olha, você não deve amordaçar o boi, deixa ele comer daquilo que está sendo semeado, porque ele precisa se alimentar para fazer o seu trabalho. Então, seria maldade prender o animal, ou amordaçar o animal para que ele não pudesse se alimentar enquanto trabalha. Paulo pega esse texto na lei de Moisés e ele traz uma aplicação para pregadores do evangelho. E ele diz assim, olha, da mesma maneira, o trabalhador é digno do seu salário e aqueles que vivem do evangelho devem receber o seu sustento por conta desse trabalho. Então veja que ele pega uma lei que falava a respeito de como tratar animais num contexto rural e ele traz uma aplicação nova. Como ele, Paulo, inspirado pelo Espírito, fez isso, então a gente faz essa mesma aplicação para os nossos dias. Agora, se ele não tivesse feito isso, seria muito arriscado para nós, leitores não inspirados pelo Espírito para isso, né, fazer uma aplicação tão expandida assim de uma passagem restrita ali a um contexto do Antigo Testamento. Percebe? Então, como houve uma autorização de um autor inspirado das Escrituras no Novo Testamento para essa interpretação, é seguro fazermos também. Caso contrário, não seria. Existem ainda peculiaridades que não são comparáveis, peculiaridades de contexto. Por exemplo, a gente percebe em 1 Coríntios algumas orientações de Paulo para que a igreja tomasse cuidado ao acompanhar vizinhos, amigos a templos idólatras, para festas e outras atividades pagãs, né, de costumes pagãos. E, em geral, não são questões hoje problemáticas para nós, na igreja, mas princípios por detrás dessas práticas podem ser. Então, são peculiaridades histórico-culturais não comparáveis com os nossos dias, nem por isso deixa de haver princípios importantes aí por detrás. E a questão da relatividade cultural, que eu já mencionei anteriormente. Esse é um grande desafio, entender que a cultura do século I é completamente diferente da cultura do século XXI e que mesmo no nosso tempo, no nosso século, não existe só uma cultura. O que é, por exemplo, a cultura brasileira ou a cultura ocidental. Hoje a gente tem culturas multifacetadas, super diversas, várias e várias culturas dentro de uma mesma cultura, vários grupos e práticas diferentes dentro de um mesmo país, ou até de uma mesma cidade, ou até de uma mesma igreja. Então a gente tem que ter esse cuidado para perceber aquilo que é culturalmente relativo, aquilo que é um princípio eterno e imutável de Deus para nós. Okay? E aí algumas dicas para lidar com essa relatividade cultural, então. Distinguir entre o cerne da Bíblia, a sua mensagem essencial, e aquilo que é dependente ou periférico. Às vezes tudo que está na Bíblia é importante, sem dúvida, mas às vezes a gente entra em disputas teológicas, doutrinárias, por aspectos secundários, não pelo cerne daquilo que é o Evangelho, de quem Jesus é, do que ele veio fazer, e essas coisas deveriam nos unir mais do que essas coisas periféricas nos separar. Então a gente precisa ter esse cuidado entre o que é cerne e o que é secundário. Distinguir também entre aquilo que o próprio Novo Testamento vê como algo inerentemente moral e aquilo que não é inerentemente moral, tratado como algo essencialmente moral. E aí, assim, uma coisa que ajuda bastante é essa próxima dica combinada com a anterior. Dar atenção especial a itens tratados no Novo Testamento de modo uniforme e consistente. Então, uma discussão que é muito comum nos nossos dias tem a ver com a sexualidade, por exemplo, opção sexual, outras questões relacionadas a comportamentos, práticas. E quando a gente olha para o Novo Testamento, o tratamento é uniforme, é consistente do início ao fim, né, mostrando qual é o padrão de Deus e quais são as distorções desse padrão. Então, a gente tem segurança de fazer uma afirmação de que isso não é algo culturalmente relativo, mas é um princípio estabelecido por Deus. E assim para vários outros assuntos também. Em outros casos, e eles devem ser identificados, a aplicação parece ser específica. Por exemplo, o tratamento da liderança feminina no Novo Testamento não é uniforme. Você percebe algumas orientações em um determinado contexto de Paulo para que mulheres não ensinem ou não liderem. Em outros casos, ele parece, de maneira muito clara, reconhecer lideranças femininas, quando se refere, por exemplo, a mulheres que seriam recomendadas à igreja de Roma, ou a própria Priscila, né, que com seu marido Áquila eram líderes
líderes também na igreja de Roma por um tempo e em outros contextos também, e várias outras menções a mulheres que foram estratégicas no ministério apostólico, né, no ministério de Paulo e de outros apóstolos também, com funções claramente de ensino e de liderança. Então, assim, afirmar categoricamente deve ser sempre uma coisa que a gente faz com cautela. E quando fizermos, devemos fazer com base naquilo que é tratado de modo uniforme, consistente, e não aquilo que é aplicado especificamente a um determinado contexto. São separações não muito fáceis de fazer, isso é fato, mas eu estou tratando aqui de princípios gerais, tá bom? Outra coisa, identificar as questões culturais abertas aos autores do Novo Testamento. Então, existiam questões na época que eram questões presentes na vida e na cultura greco-romana, naquele contexto em que, por exemplo, Paulo se encontrava quando escreve suas cartas, e às vezes a gente quer ler as cartas com a ótica, com a perspectiva pós-moderna, século XXI, perspectivas, por exemplo, de direitos humanos, e aí que não era uma discussão presente naquele tempo. Então, a gente esperava, por exemplo, que Paulo condenasse abertamente a escravidão, e aí ele escreve por exemplo, até para os escravos, dizendo que eles devem respeitar os seus senhores, e para os senhores como eles deveriam tratar os seus escravos. Então, assim, não adianta a gente ficar chateado, frustrado com Paulo de que ele não condenou a escravidão. Isso foi acontecer milhares de anos depois, ou mais de 1000 anos depois, bem mais de 1000 anos depois. Não era uma questão na época, né? Agora, a maneira como Paulo se refere aos escravos, ou a dignidade dada pelo cristianismo a todas as pessoas, indistintamente, pessoas que eram vistas como excluídas e marginalizadas no seu tempo, mulheres, escravos, estrangeiros, pessoas com algum tipo de enfermidade, a maneira como Jesus tratou essas pessoas, como os apóstolos e a igreja trataram essas pessoas, tudo isso é um avanço enorme, e toda a doutrina dos direitos humanos, por exemplo, e de tantas outras áreas do conhecimento, tudo isso foi altamente influenciado e praticamente inaugurado por causa do cristianismo. Então a gente precisa reconhecer essas questões culturais abertas no tempo dos escritores das cartas e do Novo Testamento em geral. Perceber, então, possíveis diferenças culturais que não são tão óbvias, às vezes, entre o século I e o século XXI, e exercer a caridade cristã, ou seja, comunicação e amor em tudo. Para lidarmos com essas diferenças, a gente precisa reconhecer as dificuldades hermenêuticas, reconhecer as diferentes linhas de interpretação que existem mesmo no nosso tempo e abrir um canal de comunicação baseado no amor, com quem pensa diferente da gente, com quem interpreta diferente da gente, para que a gente possa ter uma disposição até mesmo de pedir perdão ou de perdoar, de reconhecer nossos erros, nossas limitações, porque esse é um desafio realmente muito grande, tá certo? Retornando então aos problemas hermenêuticos, a gente focou um pouquinho nesses princípios do relativismo cultural, mas voltando à sequência dos problemas hermenêuticos. Quanto à teologia, a gente precisa também se contentar com algumas limitações de compreensão teológica. Ter cuidado para não esperar que os textos antigos respondam questões atuais. Então, eu já introduzi um pouco esse tema, mas vamos pensar em questões que são muito presentes no nosso dia a dia hoje, questões éticas complexas, como o aborto, como pesquisas com células-tronco, clonagem e tantos outros assuntos difíceis de serem respondidos nos nossos dias. Não adianta a gente esperar que os autores da Bíblia, e especificamente do Novo Testamento, tragam respostas diretas para essas questões, porque eram questões que não faziam parte do cenário daquele tempo. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que entender a limitação de cunho teológico das cartas para responder essas questões. Mas não significa que a Bíblia não tenha nada a dizer sobre os assuntos do nosso tempo. Mas a gente tem que fazer um esforço para perceber princípios que vão orientar a maneira de nos posicionarmos quanto a isso. Tá certo? Uma palavra final, então, quanto às cartas. O alvo imediato na sua interpretação é obter maior exatidão e consistência. Um alvo ainda maior, ou mais amplo, é conclamar todos os cristãos, isso de novo, Gordon Fee, entendes o que lês, a sermos mais obedientes às coisas que realmente escutamos e entendemos. Ou seja, às vezes a gente fica muito apegado às particularidades que a gente não consegue entender ou interpretar corretamente, mas há muitas coisas que a gente consegue entender e interpretar corretamente nas cartas. Se a gente só vivesse essas coisas, puxa, a igreja seria diferente e a minha vida seria diferente.
Então, ao invés de nos prendermos tanto às minúcias e aos detalhes difíceis de interpretar, que tal vivermos aquilo que é mais simples e que é claro? O amor, o perdão, a graça, a fé em Jesus e tantas outras coisas que claramente são comunicadas nas epístolas. E em tudo, sempre devemos demonstrar um comportamento aberto, caridoso, para com aqueles que divergem de nós. Historicamente, a igreja sempre apresentou divergências doutrinárias, divergências de interpretação, e isso não vai mudar. Somos pessoas diferentes, lemos com ótica diferente, temos bagagens diferentes, isso faz parte. Agora, precisamos aprender a exercitar o amor em todo o tempo em relação a todas as pessoas, ok? Posso ouvir um amém aí no chat? Coloca um amém aí se você concorda e se compromete a exercitar o amor de Jesus, o amor que deve marcar a vida da igreja. Bom, agora a gente vai, para concluir a aula de hoje, para o livro de Apocalipse. Eu sei que esse é um livro que gera muita expectativa, muitas perguntas, claramente não é possível responder a todas elas aqui, no tempo que nós temos, mas eu quero trazer alguns princípios gerais que talvez possam ajudar, trazer um pouquinho de luz aí para a sua leitura desse livro incrível, fantástico e tão encorajador, não assustador, mas encorajador, que é o livro de Apocalipse. Uma ideia bem básica, mas que já me ajuda muito na minha aproximação desse texto, é entender o que significa a palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse significa literalmente retirar um véu ou uma cobertura. Significa revelação. A melhor tradução para essa palavra é revelação. Algumas pessoas pensam que Apocalipse significa fim dos tempos. Não é isso. Vou tomar um pouquinho de água, que a voz já está falhando. Mas, na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação. Inclusive, o livro começa assim, revelação de Jesus Cristo. Então, capítulo 1, verso 1 de Apocalipse diz isso. É uma revelação de Jesus. Jesus tanto revela como é revelado no livro de Apocalipse. E João é a pessoa, o apóstolo João, crê-se que é esse João, o apóstolo, é a pessoa que recebe essa revelação, então registra isso e comunica isso por meio desse livro. Alguns aspectos gerais, inicialmente aqui, sobre o livro de Apocalipse. É um livro cheio de enigmas, de simbolismos. Ele é uma mistura de literaturas. Então, a gente tem um pouco de literatura apocalíptica, vou explicar o que isso significa, um pouco de profecia e também uma estrutura de carta. A gente percebe, por exemplo, logo na abertura do livro, que há uma sequência de cartas escritas ou narradas pelo próprio Jesus para João, para que ele escreva as 7 igrejas reais que existiam em lugares específicos naquele contexto histórico, que recebem então essas cartas com revelação do próprio Jesus para elas. Tá certo? Agora, o que eu quero dizer com literatura apocalíptica? É um estilo literário que não é inaugurado pelo livro de Apocalipse. Na verdade, o livro de Apocalipse ele dá sequência a uma tradição, especialmente no período do Segundo Templo, dos judeus ali, da reconstrução do Templo de Jerusalém. Havia muitos e muitos escritos de natureza apocalíptica, não só escritos que hoje fazem parte do cânon bíblico, da coletânea de livros inspirados, considerados inspirados, que fazem parte do Antigo Testamento, mas de outras literaturas desse mesmo período, que não foram reconhecidas como literaturas inspiradas por Deus, mas nem por isso deixam de ter um valor histórico importante. Mas no que diz respeito à tradição bíblica, especialmente Ezequiel, Daniel, Zacarias e um pouco do livro de Isaías, contém literatura apocalíptica. Então, a literatura apocalíptica é essa literatura marcada por uso de símbolos, visões, outros enigmas que, numa primeira leitura, às vezes são confusos, mas têm valores simbólicos muito fortes e as partes vão se encaixando como num quebra-cabeça até que a mensagem que quer ser comunicada se torne mais clara. Então, existe uma conexão muito forte entre o livro de Apocalipse e esses livros do Antigo Testamento, cujas imagens são similares, tá certo? E uma leitura atenta desses livros e do livro de Apocalipse pode mostrar isso claramente. A gente precisa entender que é uma obra literária, com uma estrutura e forma escrita. Então, os profetas, enquanto os profetas eram ordenados a falar aquilo que eles claramente ouviam e viam,
da parte de Deus, nas visões que eles tinham, João foi ordenado a escrever aquilo que ele viu. Assim, ele teve uma visão, uma visão muito enigmática num primeiro momento, para nós, pelo menos, parece assim. E ele foi ordenado a escrever tudo aquilo que ele viu. Então, os profetas nem sempre escrevem o que eles veem, muitas vezes eles escrevem só o que eles ouvem. Eles ouvem da parte do Senhor, assim diz o Senhor, e então registram aquelas palavras. Mas João, essencialmente, teve uma visão e ele tentou descrever com palavras aquilo que ele estava vendo. Percebe o desafio? Pensa num sonho que você teve, ou recentemente, ou um tempo atrás, mas que te marcou e você ainda lembra. Num sonho, numa visão que a gente tem enquanto sonha, enquanto vive uma experiência desse tipo, às vezes a gente tem elementos que não fazem muito sentido de aparecerem juntos, né? Alguns elementos que parecem não ser tão realistas, mas o sonho não é necessariamente um retrato da realidade, ele pode conter esses elementos enigmáticos às vezes, e dessa forma a mensagem é comunicada de alguma forma. Então, João teve uma visão e ele escreveu aquilo que ele viu com a linguagem que ele tinha para expressar aquilo que ele viu nas suas visões e nos seus sonhos. Então, por isso, às vezes, a linguagem é enigmática, é simbólica, mas João foi ordenado explicitamente lá no capítulo 22, verso 10 de Apocalipse, a não guardar aquilo que ele viu, mas a comunicar, a escrever e comunicar. Tá? A gente percebe que são combinações dentro do livro entre figuras de linguagem e elementos da realidade, né? Tudo isso combinado de uma forma sobrenatural. Então a gente vê chifres, que são coisas que a gente conhece, que são presentes em determinados animais, por exemplo. Mas a gente vê bestas, a gente vê cabeças, a gente vê tudo isso misturado. Então, a gente percebe elementos da realidade, elementos de figuras de linguagem. Chifre, por exemplo, tem uma representação muito forte de poder e de autoridade. Então, a gente vê essa combinação de uma forma meio que sobrenatural ali nesse livro. Outra característica da literatura apocalíptica é uma estrutura formal estilizada. Então, é uma obra literária e com uma composição muito intencional da sua estrutura e da sua forma. O tempo é dividido em eventos, por exemplo. Existem números que são usados de maneira simbólica. O número 7, por exemplo, ele é usado várias e várias vezes no livro de Apocalipse de uma maneira simbólica, para denotar certos paralelos no raciocínio de João, na mensagem que ele quer comunicar daquilo que ele viu nos seus sonhos ou na sua visão. Então, esse uso simbólico de números e de eventos é muito presente também nesse livro. Tá? E, além disso, João também percebe essa característica que a gente mencionou na aula anterior, dessa perspectiva escatológica, essa tensão entre o já e o ainda não. João sabia que ele estava vivendo os últimos dias, desde a vinda de Jesus. E quando ele escreve, então, no Apocalipse, ele escreve para uma igreja que está vivendo esses últimos dias, e por estar vivendo esses últimos dias, está vivendo a expectativa da segunda vinda de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, mas, ao mesmo tempo, uma realidade de perseguição, de uma vida muito difícil aqui na Terra. Então, nos seus escritos, João foca em encorajar e trazer esperança a essa igreja perseguida, a essa igreja oprimida, porque ele aponta para a realidade vindoura de que Jesus vai voltar, de que ele vai triunfar e, na verdade, já triunfou sobre o mal, sobre Satanás, sobre esse domínio desse sistema mundano, identificado como a Babilônia, esse sistema maligno, mundano, que domina e oprime as pessoas. E João, então, traz uma mensagem de encorajamento e de esperança a essa igreja. Ok? Então é uma palavra de Deus direcionada à situação atual da igreja, daquela igreja daqueles dias para a qual João está escrevendo. Então, o livro de Apocalipse não é um livro apenas a respeito de acontecimentos futuros, mas ele fala de uma realidade de tensão e de disputa entre o reino de Deus e o reino de Satanás, ou esse domínio das trevas, e de como a igreja deve se posicionar cheia de fé e de esperança por causa do triunfo do Cordeiro, de Jesus Cristo sobre o mal, tanto sobre o nosso inimigo Satanás, como dos seus, digamos, seus aliados, né, do próprio sistema maligno que governa este mundo. E por isso é um livro que enche de esperança a nossa vida.
essas são algumas características do livro de Apocalipse como carta e também do livro de Apocalipse como literatura apocalíptica e como profecia, esse elemento profético de encorajamento e esperança, falando a uma igreja real, que era a igreja daqueles dias. Agora, eu também falei que o livro de Apocalipse contém elementos de carta, e como carta, ele também traz consigo essa característica de um documento ocasional, que nós percebemos no estudo que fizemos agora há pouco sobre as cartas. Então, o que isso significa? Que existe uma agenda, digamos, por detrás daquilo que João está fazendo. Ele está tratando de situações específicas que estavam acontecendo naquelas igrejas para as quais ele se dirige, e, portanto, a teologia presente no livro de Apocalipse também é uma teologia de tarefa, ou seja, ele quer tratar de questões que estavam acontecendo de fato naquela igreja, tá certo? Ou naquelas igrejas para as quais ele se dirige. Em relação ao seu contexto literário agora, o livro de Apocalipse é uma totalidade global, e cada uma das visões retratadas é parte integrante dessa totalidade. Então a gente precisa tentar fazer uma leitura global do livro para não ter visões ou percepções recortadas das visões e dos ensinos, tá certo? Há teólogos, por exemplo, William Hendrickson, ele propõe um método de interpretação chamado paralelismo progressivo para o livro de Apocalipse, em que o livro é dividido em sessões, em geral 7 sessões, e ele considera que cada uma dessas sessões é uma recapitulação com outros elementos de figuras de linguagem, metáforas e simbolismos, mas para retratar aqueles mesmos acontecimentos. Então, seria assim, 7 sessões falando as mesmas coisas, mas com elementos diferentes, visões diferentes. Essa é uma das teorias, ou um dos métodos possíveis de ser utilizado e aplicado na interpretação do livro de Apocalipse. O fato é que o livro é uma totalidade e cada visão é parte dessa totalidade. Esse paralelismo progressivo eu acabei de explicar para você, então é esse método proposto pelo William Hendrickson. Eu vou deixar o livro dele aqui na descrição do vídeo, o nome do livro, em que ele apresenta esse método. E no nosso exercício de interpretação, ou até antes da hermenêutica e o passo anterior, que é a exegese, tentar entender o significado original do livro, que é muito importante sempre, alguns passos a gente precisa observar. Primeiro, observar o pano de fundo das ideias presentes no livro de Apocalipse. Como eu falei, há uma conexão com outros livros, outras passagens de literatura apocalíptica da Bíblia, especificamente do Antigo Testamento, em alguns livros proféticos. Existe um contexto de perseguição presente na igreja daqueles dias, e tudo isso traz luz também àquilo que João está propondo ali ou apresentando. Perceber também diferentes tipos de linguagem figurada. Às vezes, o próprio João vai trazer, porque ele teve essa compreensão, ou essa revelação numa de suas visões, ele vai trazer o significado de um elemento da sua visão. E se aquele elemento significa aquilo numa determinada visão, isso é como se fosse está decifrando um código para a gente que deve ser utilizado na maneira de interpretar as visões seguintes quando aquele mesmo elemento aparecer. Então, por exemplo, no início, ele tem visão de candeeiros de ouro. E aí o próprio texto diz que esses candeeiros representam as 7 igrejas. Então, sempre que aparecer candeeiro lá na frente, você sabe que ele está se referindo à igreja. Ou quando ele diz que o dragão é a antiga serpente, Satanás, a serpente lá do Éden. Sempre que aparecer dragão, você sabe que no livro, dragão significa Satanás. Percebe? Então, a gente precisa usar essas dicas que o próprio texto nos traz. Quando ele diz o que um elemento significa, a gente sabe que sempre que esse elemento aparecer lá na frente, ele vai ter esse mesmo significado. Então, sempre que João der a interpretação da figura, a gente deve acatar e usá-la para interpretar outras partes onde ela aparecer também. A gente também deve tomar o cuidado de sempre ver as visões como um todo, não tentar forçar significado para os detalhes, para os simbolismos. Então, como é um sonho, uma visão que ele está tendo, tem elementos fantásticos presentes nessa visão, e elementos que eram comuns e de compreensão comum naquele tempo, naquela época. A ideia de um dragão, por exemplo, era algo comum na cultura oriental daquele tempo. Então, ele está trazendo esses elementos, e a gente não deve ficar tentando forçar significados para os detalhes todos da visão. Mais ou menos o
que eu falei na aula anterior, quando a gente, estudando sobre os evangelhos, conversou sobre as parábolas. Às vezes a gente quer trazer um significado específico, profundo, místico para cada elemento da parábola. E não é o caso. A gente precisa tentar observar a visão como um todo e aquilo que ela está comunicando, ok? E o foco não é oferecer uma narrativa detalhada e cronológica do futuro, mas mostrar o controle de Deus sobre a história e sobre a igreja. Então, muitas pessoas se dedicam a ficar estudando minuciosamente o livro de Apocalipse para tentar fazer uma futurologia, digamos assim, uma previsão exata de o que vai acontecer, quando vai acontecer, o número da besta significa isso, esse outro fato significa isso, e a gente fica atento às notícias, procurando os elementos no nosso dia a dia, no nosso mundo atual, para conseguir combinar e decifrar o código, e aí quase que prever, bom, Jesus deve estar voltando, Jesus vai voltar, e pensa nisso, tantas gerações da igreja já passaram, será que esse livro ele estava guardado e selado esse tempo todo porque ele era destinado só para a nossa geração ou para a geração na qual Jesus de fato vai voltar, que a gente não sabe quando vai ser? Não seria mais provável que esse livro tivesse uma mensagem para todas as gerações, desde a geração para a qual ele foi originalmente escrito, para aquela igreja naquele tempo? Então, talvez não seja a melhor estratégia ficar observando os detalhes do livro como um código a ser decifrado para um exercício de previsão do futuro, mas perceber a mensagem central que é para toda a igreja, em todos os tempos, ao longo da história, de encorajamento e esperança de que o Cordeiro venceu, ele triunfou, e nós reinaremos eternamente com ele. Então eu queria terminar com esse trecho do livro Entendes o que Lês, que diz o seguinte: se há algumas ambiguidades para nós em relação a como todos os detalhes devem ser desenvolvidos, não há ambiguidade quanto à certeza de que Deus vai realizar tudo no seu próprio tempo e a seu próprio modo. Tal certeza deve servir a nós como advertência e encorajamento, do mesmo modo que serviu aos destinatários originais. Até que Cristo venha, vivemos o futuro agora. E assim fazemos por meio de ouvir a sua palavra e obedecer a ela. E com João, e com o Espírito, e com a noiva, dizemos: Amém. Vem, Senhor Jesus. E essa é a minha oração por você, por mim, pela nossa igreja, que nós vivamos o futuro agora. Jesus já veio, inaugurou os últimos dias e a gente tem a certeza de que ele vai voltar e que as realidades que hoje nós vivemos parcialmente, viveremos um dia plenamente com ele, face a face. Mas nós somos a sua igreja hoje, neste tempo, para fazer a sua obra, para anunciar que ele vive e reina para sempre e, a despeito de perseguição ou dificuldade, permanecermos fiéis olhando para ele, porque é uma coroa da vida reservada àqueles que forem fiéis até a morte. E eu espero te encontrar lá naquele dia, quando ele voltar para nos buscar ou para reinar eternamente conosco aqui, e nós celebraremos então a vitória do Cordeiro, que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Amém? Deus abençoe a sua vida, eu te espero para a próxima aula, na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui mesmo no nosso canal. Um grande abraço.